da tribuna. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso parlamento caxiense, aos nobres pares, vereadores e vereadoras aqui presentes, em especial aqueles que sempre nos dão o privilégio de nos acompanhar pelas redes sociais e pela nossa TV Câmara aqui de Caxias do Sul. Presidente em exercício hoje, João Ex, gostaria de agradecer a Vossa Excelência e também a todos os nobres pares que no dia de ontem estivemos representando esta Casa Legislativa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a qual o nosso presidente daquele parlamento, o deputado estadual Sérgio Pérez, nos recepcionou com toda a staff da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Brasília, através do seu presidente da ASEMAI, senhor Esmeraldo Pereira Santos, e também de todos os diretores que ali estiveram, juntamente com alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, que atravessam a mesma preocupação, presidente João e nobres vereadores, da situação pautada pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, que diz que uma hora não vai privatizar e outra hora diz que vai fazer, quem sabe, uma regionalização do serviço de saneamento de água e esgoto do estado, através de alguns municípios, a qual nos trouxe uma grande preocupação e uma cautela aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul, que é a nossa autarquia do SAMAI, que todos os senhores e senhoras sabem que tem feito um trabalho, vereador Sandro Fantinel, de excelência. Um trabalho, vereador Pedro Rodrigues, que tem feito com que as nossas comunidades, vereadora Sandra, do interior principalmente, hoje consegue visualizar a água encanada. Foram mais de 200 e vários quilômetros de rede que foram feitos nesses 15 meses que a Vossa Excelência esteve à frente do SAMAI, vereador João, dando dignidade a essas famílias. E nós precisamos aqui ressaltar e dizer que a nossa ida à Assembleia Legislativa no dia de ontem foi com o único objetivo de pautar aquele parlamento a nossa preocupação e de 117 cidades que estarão sofrendo a mesma preocupação se assim privatizar o serviço de água e esgoto, como também a regionalização deste trabalho, tirando totalmente a autonomia dos municípios e principalmente do Poder Executivo, do prefeito e também da Câmara de Vereadores. E isso não é nenhuma discussão de tom político ou isso ou aquilo, bem pelo contrário, é algo que esta Associação Nacional nos falou que em algumas cidades, sem que tivesse a anuência do Parlamento Municipal, que só apenas pelo próprio Poder Executivo, pelo próprio prefeito deu o aceite, isso já aconteceu. E aí muitos dos senhores e senhoras, como eu também, que é uma matéria nova para nós, que me trouxe muita preocupação, é que se isso acontecer, esses servidores do SAMAI, vou dar o exemplo aqui da nossa cidade,
quem tem que absorver não vai ser a nova concessão que vai assumir, por serem servidores públicos concursados. Quem vai absorver esses mais de 600, 700 servidores do SAMAI é o município. Vocês tinham ideia disso? O tamanho dessa folha de pagamento? O tamanho dessa responsabilização? E isso é uma questão que nós precisamos se atentar muito, porque é uma discussão complexa e muito preocupante. Uma parte, vereador. Só parte, vereador Sandro. Obrigado, vereador Fiuza. Parabéns por mais uma vez trazer aqui esse momento difícil, essa situação difícil que a nossa cidade está enfrentando, o nosso parlamento, o nosso município. E a gente fica atônito, né, em ver até onde um governador pode prejudicar um estado. É inacreditável. O único governador reeleito no Rio Grande do Sul, da história que eu me lembre, né? E o governador que mais criou problemas para o nosso estado. Mais pedágios, agora querendo destruir a questão da água aqui na Serra Gaúcha, como fez em alguns outros locais. E isso é absolutamente inaceitável. O que eu me preocupo muito é que a gente já vê, e aqui eu não vou entrar no mérito, né? Mas a gente já vê um município fazendo ajustes e decretos para diminuir gastos. E se isso acontecer, nós teremos a entrada de mais 600, 700 funcionários públicos que terão que ser absorvidos pelo caixa do município. Como é que isso vai ficar? Será que vai sobrar alguma coisa para ser investido para o povo? Hoje nós temos uma autarquia que paga esses funcionários e que não só paga os funcionários, mas ajuda o executivo a resolver os problemas da cidade. Injeta dinheiro no executivo em obras e várias outras coisas para resolver os problemas da cidade. E depois nós não teremos mais. Quem vai fazer isso depois? A concessionária que vai comprar? Duvido. Então é muito triste esse momento para nós. Obrigado, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Sandro. E complementando a fala da Vossa Excelência, como tu falaste muito bem. Imagina uma iniciativa privada que pegaria, vamos dizer no dito popular, esse filézão, não só um filé. Tu achas, vereadora Sandra, numa extensão de rede que nós acompanhamos em algumas oportunidades, 10 famílias lá no interior com um custo de R$120 mil, pagando uma tarifa de nem R$40. Quantos anos essa concessão levaria para ter revertido de volta esse investimento? Diferente do serviço público do nosso SAMAI, que todas as taxas que são cobradas, elas se revertem em investimentos, reverte em benefícios para a nossa cidade e para os nossos caxienses. Só a parte, vereador, Iago. A minha mente está difícil, perdão. Obrigado, vereador Fiuza. Só parabenizar vocês. O pessoal do Republicano está se mostrando unidos ali por um propósito, né? Parabenizar em especial o vereador João Ex, que está aqui ao meu lado aqui. O senhor vereador Fiuza falou antes sobre a questão do trabalho de base, né, na rua, e a gente tem visto o João Ex fazer isso muito bem. E também vocês estarem cobrando o governo estadual numa demanda que é muito importante, né? É uma coisa que a população pede, a população está clamando, né? Então eu acredito que vocês cuidando dessa parte, às vezes a gente fica mais tranquilo. Eu digo, se a gente dividir aqui dentro, às vezes, as demandas em grupo de pessoas, a gente consegue avançar mais rápido, né? Então, parabenizar o trabalho que vocês fazem, que se não fosse vocês estarem cobrando isso, eu não sei quem seria, né? E aí, daqui a pouco, sem a cobrança, sem a pressão, a cidade ficaria largada nesse quesito da água, né? Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. É aquilo, a gente pode ter várias divergências de opiniões e tudo, mas a gente converge numa coisa que nós não podemos medir esforços e nem sermos, com todo respeito, prepotentes e trabalhar em formas de ideologia, se não for uma única ideologia. Defender o nosso SAMAI, porque o SAMAI é público, o SAMAI é nosso. Vereador Libardi, sua parte. Parabenizar o senhor pela exposição, vereador Elisandro Fiuza, mas eu queria atentar
junto com a fala do vereador Santo Fantinel. Bom, primeiro nós entregamos 90% das rodovias do Estado, com uma suposta obrigação de ampliação dessas rodovias, de duplicação, de investimentos que, infelizmente, acontecem de uma maneira muito reduzida. Posteriormente, nós temos um reconhecimento pela concessionária que o valor de custo é 30% menor do que o planejado. Posteriormente, fala que se vai aumentar o pedágio. Agora, vereador Santo Fantinel, o que mais me preocupa, sabe o que é? Eu acho que se avizinha um pedágio ou 2 na Rota do Sol. E isso a gente precisa ficar muito atento aqui, porque a grande questão é a seguinte: uma coisa é a gente colocar... Eu sou contra pôr pedágio em qualquer lugar aqui de início, mas uma coisa é colocar um pedágio na entrada da serra. Outra coisa é colocar um pedágio antes de Vila Seca. Que a pessoa daqui a pouco vai ser proibida pelo Eduardo Leite de sair da cidade. Então a gente tem que ficar muito atento, vereador Fiuza, que tudo é na surdina nesse governo. O senhor continua em declaração de líder, vereador? Declaração de líder, a bancada do Republicanos, a vossa Continua excelência. com a palavra o vereador Fiuza em declaração de líder da bancada do Republicanos. Muito bem, eu quero aproveitar para até oportunizar alguns mais nobres pares para colaborar nessa discussão e dizer, vereador Aldonei, um representante do interior, um deles, né, como tantos outros pares que aqui temos na nossa casa, Uma parte, vereador. que esse grupo da Associação Nacional daqueles que defendem, né, os serviços municipais de saneamento, apresentaram uma carta regida por diversos municípios lá presentes no dia de ontem. Foi mais ou menos entre 8 a 10 municípios que estiveram presentes conosco. Diretor da Comusa, o nosso presidente hoje, colega republicano Edson da Rosa, do SAMAI, o diretor da DAEB, o diretor das Águas de Ivoti, o presidente também da SANEP e vários outros, demonstrando a preocupação e também a força de união desses municípios do Rio Grande do Sul, em especial esses 117 que também vivenciam esta mesma preocupação de levantar essa bandeira. Inclusive, na fala que nós estávamos falando junto ao presidente, deputado Sérgio Pérez da Assembleia, eu estava falando que eu não pude estar no parlamento no dia de ontem para, junto com as vossas excelências, aprovarmos aqui a frente parlamentar em defesa do nosso SAMAI, a qual eu sugeri a estes 117 municípios para que os mesmos que assim se achassem interessante pudessem também abrir uma frente parlamentar como essa, para que nós venhamos então fazermos audiências públicas a respeito deste assunto e fazer com que a gente possa se fortalecer nesta fala, porque a preocupação é muito grande. Sua parte, vereador. Parabéns, colega Fiuza, por esse tema. É um tema que já vem sendo debatido há vários dias e, pelo que a gente percebe, eu acredito que já está seguindo para os seus trâmites finais, porque o governador disse que não vai fazer. E pela pressão que da toda a cidade, dos deputados, dos vereadores aqui, são vereadores do PT ao PL, do Republicanos ao PSD, de todos os partidos, não querem a privatização. A gente sabe que em cidades pequenas, aonde não tem condições de se fazer, de se cumprir o marco do saneamento básico, provavelmente vai ter que ter algumas ações. Mas Caxias não precisa. Sabemos, né, do que foi feito no SAMAI nos últimos anos, né, 300 quilômetros de extensões de rede no interior, né, todo o trabalho de saneamento. Então, Caxias do Sul está muito bem. Essa é uma parte. E daqui a pouco o SAMAI poderia daqui a pouco fazer obras em outras cidades menores, né? Pode usar o SAMAI para fazer, quem sabe, né? Pensar num projeto mais audacioso de levar o SAMAI para atender essas demandas de cidades pequenas.
em cidades que com certeza não vão conseguir atingir o marco do saneamento básico. Então, vereador Fiuza, parabéns por terem se deslocado a Porto Alegre, conversado com os deputados. Eu acredito que tenham conversado com todos os nossos deputados aqui de Caxias e com certeza eles vão lutar para que isso não aconteça. Até naquele dia eu fiz o contato com o deputado Pepe, fiz contato com o deputado Neri, todos disseram que são contra isso. Então, eu acredito que também na base sua, lá do seu partido, você deve ter feito esse contato e com certeza eles vão lutar contra e isso não vai acontecer. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereadora Donei, importante a fala de cada um de vocês. E já lhe cedo a parte, vereador. E também aproveitar que o documento é muito extenso, mas eu queria só fazer aqui uma reflexão dos primeiros pontos aqui que eles falam num abaixo-assinado em defesa da autonomia municipal e contra a imposição da concessão privada dos serviços de água e esgoto no Rio Grande do Sul. Nós, cidadãos e cidadãs gaúchos, trabalhadores do setor, gestores públicos, lideranças sociais e representantes da sociedade civil organizada, vimos a público denunciar e repudiar com veemência a proposta do governo do Estado que permite ou pretende impor a criação de uma microrregião única de saneamento, conforme anunciado na agenda. O Rio Grande está diferente. Parcerias em Ação, realizado no Palácio Piratini em 30 de março deste ano, com adesão compulsória dos municípios à entrega forçada dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada. Então, aqui eles falam e debatem várias considerações, mas eles destacam aqui algo que eu gostaria de falar, 3 pontos. A Constituição Federal, então, vereador Garbim, estabelece que a titularidade municipal do serviço de saneamento básico, sendo inadmissível qualquer mecanismo que, na prática, suprima essa prerrogativa por meio de adesão compulsória e arranjos regionais, e o modelo de regionalização deve respeitar a voluntariedade, ser voluntário a cooperação interfederativa e a diversidade dos arranjos locais, conforme defendido por entidades como a ASEMAI, que é essa Associação Nacional em Defesa do Saneamento Municipal dos Estados e do Brasil. Vereador Garbim, é preocupante e nós precisamos estar atentos para que, num bom debate, possamos continuar defendendo a nossa autarquia, o SAMAI. Sua parte. Parabéns, vereador Fiuza, por encampar essa luta, levantar essa preocupação. Eu acho que esta casa também está de parabéns e aqui fica uma das grandes demonstrações, né, à população caxiense de que a Câmara de Vereadores não está alheia à situação e ao que ocorre aqui dentro. E desses intentos, né, do governador do estado que poderia terminar o seu segundo mandato aí de cabeça erguida, digamos assim, em algumas medidas que adotou no estado, mas prefere entrar com a sua história possivelmente maculada por querer privatizar algo que funciona e funciona bem em Caxias do Sul e certamente está entre as melhores empresas, as companhias públicas do Brasil, né? Prova disso é a demonstração do empréstimo que essa casa aqui aprovou, inclusive, do SAMAI à Prefeitura de Caxias do Sul, para um programa histórico de canalização na cidade. Então, acho que são razões de a população olhar e perceber que é uma luta suprapartidária. Nós temos aqui desde da ampla presença da direita até a esquerda, todo mundo defendendo que a privatização não é necessariamente a crítica à privatização, e sim a privatização do SAMAI, que é uma companhia que não precisa de privatização porque funciona da forma como está enquanto uma autarquia pública. Então, parabéns pelo senhor. Eu vi ontem o movimento que vocês fizeram também na Assembleia lá com o presidente Sérgio Pérez e acho que é uma forma de nós frearmos, darmos um recado que Caxias está atento. Obrigado. Muito obrigado, vereador Garbim. Vereadora Andressa. Vereador Fiuza, eu fico muito feliz de ver os republicanos fazendo esses movimentos. É importante, né, que tenham partidos de todos os espectros participando dessas lutas. E, vereadora Donei, o senhor tem toda a razão também, elogio, né, o movimento que fez de conversar com os deputados. O problema é que nós não podemos acreditar na palavra do nosso governador, porque ele já afirmou várias coisas em público.
e fez absolutamente o contrário. Então ele está dizendo que não tem interesse de privatizar o SAMAI, mas quer aprovar na Assembleia Legislativa uma lei que vai regionalizar e a gente vai perder a nossa autonomia. Então nós não podemos cair, né, nesse conto e não podemos parar de se mobilizar. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer e temos que ampliar cada vez mais esse movimento. Então parabéns pela pauta trazida no dia de hoje. Obrigado, vereadora Andressa. Quero agradecer a todos os pares pela contribuição e quero dizer, presidente João Wes, em exercício, que após semana que vem nós termos já a opção de termos a possibilidade de fazermos parte desta frente parlamentar em defesa do SAMAI, eu gostaria de colocar o meu nome à disposição e gostaria que todos do parlamento fizessem parte conosco para uma grande discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. A próxima vereadora inscrita no grande expediente, vereadora Daiane.